Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmolas, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Noraldino, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube e Instagram Mãe Piedade. Nesta quarta-feira de cinzas que abrimos o nosso tempo da Quaresma numa caminhada que busca, em primeiro lugar, fazer com que voltemos o nosso coração ao Senhor nosso Deus, voltemos o nosso olhar para Ele, olhar do qual nunca deveríamos ter desviado. Nunca devemos desviar o olhar dele. E de tal modo, lembrarmos-nos aquilo que no último domingo escutamos. A boca fala do que o coração está cheio. De tal modo que possamos perceber que a boca que fala, o que fazemos é, sim, de algum modo, um reflexo daquilo que cultivamos dentro de nós. Lembro isso porque o último domingo foi extremamente relevante, a oportunidade de refletirmos aquilo que o Senhor mesmo disse. Que nossos lábios, que nossa boca, o nosso agir, possam corresponder àquilo que realmente carregamos dentro de nós. Porque se a fala do homem mostra aquilo que realmente ele cultiva dentro de si, seus gestos também, ainda que estejam disfarçados de compromissos religiosos, humanos e sociais. Por que falo isso? Ao escutarmos a profecia de Joel, uma frase no versículo 17 me inquietou. Porque se haveria de dizer entre os povos,
os povos poderiam dizer, Senhor, onde está o Deus deles? Essa pergunta sai da boca do profeta que pede o perdão a seu povo, porque vê um povo que sim, cultua, um povo que sim, cita a Escritura, mas é um povo cujo coração está demasiadamente distante. É Joel quem vai dizer que o Senhor fará com que outros falem línguas diferentes. É Joel que vai dizer a importância de voltar para o Senhor, não rasgando as vestes, mas o coração. E o coração é o símbolo do lugar mais íntimo, profundo e secreto do ser humano. É aquele lugar onde ninguém, a não ser Deus, e cada um de nós consegue alcançar. É aquele lugar onde há a coisa mais íntima e secreta que não ousamos nem dizer em nossa oração, mas nós sabemos que está lá, que nós conhecemos. Rasgar o coração, no sentido de tirar aquilo que disfarça o nosso real compromisso com o Senhor nosso Deus. Se Joel vê o povo com as atitudes de uma aparente devoção, mas uma concreta atitude de violação da dignidade das pessoas, que apresentam o seu incenso, mas as suas palavras e atitudes fazem com que o que há de mais fedorento na capacidade do homem de se comprometer e de se perverter sejam evidentes. E isso tudo degringola, apesar de todo um culto religioso, num caminho de autodestruição. E nesse contexto, um povo que começa a ficar muito pequeno. Nesse contexto, um povo que começa a se destruir. Um povo que não é mais grande e forte é visto ou como um povo castigado pelo seu Senhor, ou como um povo que foi abandonado pelo seu Senhor. E é por isso que Joel vai dizer: perdoa, Senhor, o seu povo, não deixe com que ele esteja longe. Acolhe o arrependimento do teu povo, porque senão todos vão dizer: aonde está o Deus deles? Parece distante essa frase, mas não. Ela se faz muito presente hoje. Existem aqueles que, com um profundo desejo de manifestar a sua atitude de crer, destroem o que está ao seu lado, ou aqueles que dizem ser tão importantes. Exemplo simples: aqueles que podem ser tão santos, tão bons, tão puros, que rezam e torcem pela morte de um homem de 88 anos. Existem outros tantos, que são voltados e inclinados a cuidar do bem e do sofrimento de outros seres humanos, que querem uma transformação social, mas são tão corruptos quanto os outros, porque são capazes de, em determinados momentos, para adquirir o que desejam, passar por cima de qualquer um e a qualquer custo. Exemplo, e esse eu ainda não consegui digerir, o fato de entidades não governamentais que assumem o compromisso de ser um braço do Estado federal para distribuir alimentação, não a distribui e o dinheiro some.
Há ainda aqueles que, com extremo ato de piedade, são capazes de fazer suas orações, mas com sua língua espalhar difamações. Há outros tantos que são a inspiração para que essa frase aconteça no nosso meio, sejam eles clérigos, padres, bispos, diáconos, sejam eles religiosos, leigos, aqueles que não foram ordenados estão em nossas comunidades e que literalmente fazem com que essa pergunta tome forma, como alguém que diz acreditar em Deus assim se porta. No fundo, é a mesma pergunta que é dita por Joel ao Senhor nosso Deus: acolha ao seu povo, porque senão todos vão dizer: aonde está o teu Deus? Aonde está o Deus deles? Que é a mesma pergunta que Bento XVI, ao entrar em Auschwitz, faz: Senhor, onde estavas? Caríssimos, o caminho de conversão não é só um caminho da prática religiosa e nem mesmo um caminho de um compromisso meramente social. É um compromisso com a vida inteira. O porquê? Se destruímos o que está à nossa volta, também nos destruímos. Gosto de trazer uma lembrança que, quando converso com alguns padres mais jovens, ou mesmo alguns seminaristas, eu digo: quando você fala de um, você destrói a outro. Na sua comunidade, quando destrói a um, destrói a outro. Quando falamos que precisamos ser peregrinos da esperança, ou na esperança, duas conotações diferentes, mas com uma riqueza única, que é Ele, Jesus Cristo, é nossa esperança, nós precisamos entender que aqueles que foram esperançados, fecundados pela esperança, que é Cristo, se comprometem com que o seu agora seja um sinal perene do Deus que movimenta em nossa pequenez a sua grandiosidade e a sua imensa generosidade em salvar. É impossível pensar que a salvação não se comprometa com o bem daqueles que estão no nosso colo, ou no ventre de alguns, como agora no ventre de Bárbara, de Jéssica, da esposa de Warley, que é nosso funcionário, também da esposa de Guilherme, de Ana Paula, minha secretária, que aqui atua, de Débora, que ganhou o bebê há pouco tempo. Nos comprometer com que eles, pelo menos no futuro, não muito distante, consigam respirar, tomar água, ver a beleza daquilo que está ao nosso redor. Eu não estou dizendo que nós precisemos nos preocupar única e exclusivamente com o meio ambiente. Eu estou dizendo que nós precisamos nos preocupar com aquilo que quem nos deu a vida, nos deu a missão de cuidar de pessoas, do mundo, cuidar. Porque no fundo, sabem o que nós temos? Nada. O que nós somos? Quase nada. E é por isso que gosto, e é por isso que peço que nós usemos essa expressão. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Porque nós, apesar de nossa volúpia em mostrar nossa grandiosidade, nossa beleza, apesar do botox e da tinta, apesar dos medicamentos, apesar de nossa força, nossa inteligência, nossa tecnologia, apesar de tudo isso, o que nós somos, se não igual a um grão de pó? O vento do tempo nos leva como aquela poeira que nós temos em casa. Estou dizendo que nós somos insignificantes? Não.
Mas eu gostaria de com vocês lembrar uma coisa. Um pequeno pó, um pouquinho de pó, pode fazer com que um corpo inteiro como esse, com quase 96 quilos, esse que vos fala, perca completamente a compostura por causa de uma rinite alérgica. Um pequeno pó pode fazer com que o nosso olhar não funcione adequadamente, porque incomoda demais. E quem usa uma lente como eu uso para conseguir enxergar, sabe o que é você ter um pequeno grãozinho de pó entre a lente e a córnea. É como se tivesse um monte de areia no seu olho e você não consegue fazer mais nada se não ver aquilo que te incomoda. Bem, por que eu estou falando isso? Somos pequenos, somos realmente tão vistos com grandiosidade, mas somos frágeis. Entretanto, na nossa fragilidade, aquele que habita no secreto, aquele que conhece o segredo de cada um de nós, ele espera de nós mais do que simplesmente os atos de devoção, mais do que simplesmente as práticas de abstinência que não são desnecessárias. Ele espera de nós mais do que nossas palavras. Ele espera de nós que entendamos que da nossa pequenez Ele fez tanta coisa bonita e rica. Na nossa pequenez nos deu a capacidade de participar da sua obra de gerar vida, de tal modo que uma coisa pequenininha que nasce de uma mulher se torna um homem, se torna uma mulher e pode fazer a diferença na vida de tantos. Nos faz participantes do gesto de conseguir dar a ver aquilo que a gente tem de mais nobre dentro de nossos corações, do coração humano, quando, por exemplo, faz uma arte, ou quando num sorriso desperta e redesperta a alegria de alguém viver. No Evangelho, Jesus, ao dizer, cuidado para que a vossa justiça não seja praticada somente na frente dos homens, ele não está dizendo, e quem assim o falar e assim entender, me perdoe. Eu não vou falar o que pensei para não ser agressivo, porque senão as pessoas vão falar que eu sou muito petulante. Não. A pessoa que assim entender, no mínimo, é um ignorante. E existem muitos, até com microfones na boca. Alguns vão dizer que o que aqui Jesus diz, e é uma desculpa esfarrapada para muitos, nós não precisamos participar de uma igreja, ir à missa ou participar das nossas comunidades, porque Jesus disse que nós precisamos rezar no segredo. Não. Não é isso que ele disse. Ele disse que a vossa justiça, que a sua fidelidade ao Senhor não seja como a daqueles que vocês veem se comportando de um jeito na igreja ou no templo e fora de lá fazem todo o contrário. Mas que vocês estejam no templo, na igreja, estejam, e que lá seja somente uma expressão daquilo que você cultiva no lugar aonde você não tem que dar satisfação a ninguém. Porque no nosso quarto nós não temos que dar satisfação a ninguém. E é lá, aonde ninguém vê, que nós mostraremos o que nos movimenta. É lá. A partir de lá, daquilo que é nutrido no íntimo de cada um de nós, no nosso coração, que nós vamos dar realmente razão à nossa esmola como sinal de compaixão, de empatia, de perceber aos outros. É lá que realmente será vista a força da nossa oração, onde nós tivermos a oportunidade de fazer o pior de nós, sozinhos, percebermos que carregamos o melhor em nós, que é Deus. E a outra coisa
que o nosso gesto de amor não seja simplesmente para falar te amo, até porque a palavra de amor não vale de nada. Nunca se falou tanto isso e se demonstrou exatamente o contrário. Exemplo, nos pais que alejam os filhos sem o compromisso de fazê-los participar da dureza da vida. Alejam. Ou então aqueles que dizem que amam, mas matam por amor suas esposas, seus esposos, seus filhos. Mas o amor, que é literalmente a capacidade de oferecer o melhor que se tem a alguém, não pela palavra, mas por aquilo que se vive todo dia. Porque é todo dia que a gente mostra que ama alguém. Até quando tem que desagradar. Bem, nisso tudo passamos a ser embaixadores de Cristo. Embaixadores na nossa pequenez. Como pó. Mas esse pó, na mão de nosso Deus, pode dar forma a um novo homem, a uma nova mulher. Ele nos dá essa forma se nós nos deixarmos mover, conduzir por Ele, sendo nossa esperança. E comprometidos com a vida por um todo, tanto entre nós, como também no lugar onde nós vivemos. E o lugar onde nós vivemos se chama planeta Terra. Não é só voltar para o meio ambiente, mas é voltar para aquela coisa bem simples. Simples. Eu preciso respirar. Outro precisa respirar. Eu preciso comer. Outro precisa comer. Eu preciso viver. Outro também precisa viver. Então, que eu faça com que esta pequena parcela, talvez insignificante para tantos ao longo da história, ocupe bem o seu lugar. Permitam-me, ainda que seja inadequado, mas eu gostaria de com vocês partilhar um pouco de um pequeno fragmento daquilo que ao longo desses anos eu pude escrever. Mas eu acredito que ele é muito significativo. Um pequeno fragmento de um pensamento. Peço que só acolham com o máximo de misericórdia. O fragmento, um grão de pó, tocou-me os olhos e percebi quanto, em sua insignificante pequenez, pode ser grande e forte. Grande na pequenez de um toque. Ó fragmento que me tocas, seja eu capaz de perceber a grandiosidade e a intensidade que carregas e que carrego. Quem sabe consiga ter mais intensidade, mais grandiosidade na suposta estatura que de mim desconheça. Fragmento que desconhecido pode movimentar uma massa corpórea inteira, seja eu capaz de movimentar ao menos o que sou. Sendo mais do que possa ter sido ou crido ser, e como no conjunto de nossas aparentes insignificâncias, unidos, ofusquemos o que nos leva a ignorar o poder contido em nós. E esse poder se chama ser filho e filha de Deus.